Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez procurando levar uma mensagem de conforto e de esperança aos nossos irmãos, pelo motivo que estamos passando neste momento aqui na Terra, e principalmente no nosso país, no nosso querido Brasil. Então, como eu sempre gosto, do capítulo 6, falando do Cristo Consolador, que muitas vezes nós entramos em desespero porque esquecemos desse pequeno detalhe, que nós esquecemos passando às vezes algum tempo sem lembrar desse amado e querido irmão maior. E aqui no capítulo 6, no item 7, Jesus diz com todas as palavras: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei a dures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do Espiritismo, escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São os monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do vosso coração. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Isso foi escrito em Bordeaux em 1861, o Espírito de Verdade, que é o nosso querido e amado Jesus, que vem nos trazer de volta o consolo, para que nós não se desesperamos, para que nós tenhamos fé e confiança nessa lei, nesse Pai grandioso que é Deus, que nos ama. Então nós temos que lembrar que Jesus, ele sempre nos trazia assim, uma mensagem, e nos trouxe, aliás, uma mensagem de conforto e de esperança para todos nós. Quando ele diz para nós, se dirigindo aos seus discípulos e ao povo que o ouvia, dizia assim: vós que sois maus, quando um filho teu pede pão, você não dá uma pedra, e quando ele pede um peixe, você não dá uma serpente. Vós que sois maus. Agora imagine Deus, que é bom, o que ele tem para nos dar, o melhor, porque nós somos filhos amados. Às vezes isso passa despercebido de nós, porque nós estamos tão envolvidos nas coisas materiais que nós esquecemos que nós somos espíritos e nós estamos aqui de passagem. Isso aqui não vai ser eterno, essa vida, nessa existência nossa. Amanhã ou depois nós teremos que voltar para a pátria espiritual, onde é a verdadeira morada. E lá nós vamos ser reconhecidos pelo que nós fomos, não pelo que nós temos. Então, se nós pegarmos o Evangelho e dar sequência nele nos ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus não cai em contradição na sua fala, nos seus ensinamentos. Aqui no capítulo 16, item 3, preservar-se da avareza. Esse foi um estudo que nós tivemos ontem aqui na casa, e fala para nós se desprender das coisas materiais. Então esse trecho do Evangelho é muito interessante para esse momento que nós estamos passando aqui na Terra. O que está acontecendo? As criaturas estão preocupadas com os bens materiais e se esquecendo que somos espíritos. Então quando Jesus diz assim: então no meio da turba um homem lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança que te tocou. Jesus lhe disse: ó homem, que me designou para vos julgar,
ou para fazer a vossa partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, esse primeiro parágrafo aqui dá para nós analisarmos que muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas que possuímos na terra, material, e se esquecemos que nós somos espíritos, que nós vamos levar daqui simplesmente aquilo que nós fizemos de bem, aquilo que nós plantamos de bem para o nosso próximo. Paulo já disse lá atrás que se ele tivesse todos os conhecimentos, todas as qualidades, se ele não tiver amor, ele é vazio, ele é simples um tubo, um sino que tine. Então nós temos que lembrar desses ensinamentos para nós termos uma vida tranquila, porque Deus não nos vai abandonar. Lembrando que na casa do Pai há muitas moradas. Esse momento difícil que estamos passando aqui na Terra vai nos servir para nós melhorarmos cada vez mais. Então, se nós amanhã formos alcançados por esse vírus que está aí, essa pandemia, nós lembramos que nós somos espíritos. Quem vai morrer vai ser o corpo físico nosso, mas eu vou continuar, nós vamos continuar a nossa caminhada evolutiva. E se há 2000 anos nós tivéssemos ouvido esse conselho de Jesus, se nós tivéssemos posto em prática, nós estaríamos vivendo aqui na Terra um verdadeiro paraíso, porque as pessoas estavam assim desprendidas das coisas materiais, sabendo que somos espíritos. E continuando, ele disse, dize-lhes a seguir esta parábola. Essa parábola aqui nós temos que analisar com bastante carinho e refletir sobre o que Jesus está nos dizendo, é sobre exatamente o que eu estava falando, sobre a vida após essa vida. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar para que possa encerrar tudo o que eu vou colher. A preocupação nossa é essa, é angariar cada vez mais e guardar aquilo que nós não possuímos na verdade. E ele continua, aqui está, disse, o que farei, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece, aquele que acumula tesouros para si próprio, e que não é rico diante de Deus. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Vocês perceberam os ensinamentos que Jesus nos trouxe para nos despertar que nós somos espíritos, que daqui da terra nós só vamos levar os nossos bens morais, aquilo que nós fizemos? Qual é o convite que Jesus deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eis aí os mandamentos e todas as profecias. Isso é afirmativa de Jesus. Então nós temos que lembrar que Jesus está na direção da terra. Nós não estamos aqui abandonados. Nós temos um mestre maior. E ele, repetindo sempre que eu sempre digo, que ele nos promete o Consolador, o consolo para as nossas almas, aonde nós vamos acumular confiança para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Hoje nós estamos aqui encarnados, amanhã estamos no mundo espiritual. As obras de Chico nos lembram muito bem isso, principalmente as obras de Emmanuel.
Quando no nosso lar é a verdadeira pátria nossa, está lá. Agora nós vamos levar daqui aquilo que nós somos. Se nós temos o exemplo, para quem leu o Nosso Lar, de André Luiz. O que ele foi? Foi uma pessoa até razoável aqui na Terra, mas ele teve problemas seríssimos lá no mundo espiritual, porque chamavam-o de suicida, e ele não se conformava com aquilo. Suicida eu? Não me matei, morri de câncer, mas foi um auto-suicídio ao longo da sua vida. E nós ficamos assim apegados às coisas materiais, nós ficamos muito presos às coisas da terra, e nós somos um auto-suicídio, porque esquecemos que somos espíritos. Aí nós vamos sofrer as consequências do nosso descuido que nós tivemos aqui na terra, enquanto aqui encarnados. Então lembramos Jesus, que devemos preservar-se da avareza. Por que vocês acham que está acontecendo isso agora, nesse momento na terra? O que causou tudo isso aí? O poder econômico, o poder da terra, que passa de uma mão para a outra. Nós não somos donos de nada, as coisas estão emprestadas para nós, mas nós somos orgulhosos, nós somos gananciosos, e não conseguimos viver sem isso ainda, infelizmente. Mas um dia nós vamos entender esses convites que Jesus faz. Então, outro trecho desse evangelho aqui que nos faz lembrar que nós temos esse jeito, sim, nós temos maneira de nos transformar, é quando Jesus faz o convite a Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era um cobrador de impostos, uma pessoa mal vista pela sociedade da época, porque como até hoje nós não gostamos, imagina naquela época que tinha que pagar o tributo a Roma. E Zaqueu era um cobrador de impostos. E num certo dia, Zaqueu fica sabendo que Jesus estaria na cidade. E ele quer conhecer Jesus, ele quer ver pelo menos Jesus. Mas ele pega, a hora que ele sai para encontrar com Jesus, ele vê a multidão que rodeava o mestre. E ele, um homem de pouca estatura, ele não ia conseguir. Então que ele tem uma ideia. Ele só corre na frente, sobe numa árvore e fica aguardando, porque sabia que Jesus passaria por ali. E, por surpresa dele, quando Jesus está passando, Jesus para, olha para ele e diz: Zaqueu, desça daí, que é necessário que eu passe esta noite em sua casa. Imagina a alegria de Zaqueu. E outra coisa, Jesus chama ele pelo nome, e ele fica assim, admirado com aquela presença iluminada de Jesus, e chamando-o pelo nome. E havia as críticas na época, né? As críticas. E quando Zaqueu recebe Jesus, e ele se propõe a sua transformação, que ele já vinha se transformando lentamente, sozinho com seus pensamentos, e Jesus fala assim: hoje entrou a salvação nesta casa. Quando é que essa salvação vai entrar na nossa vida, né? Para que nós possamos vencer esses momentos difíceis que estamos passando aqui na Terra. Então, somos um Zaqueu que está necessitado de se encontrar com Jesus, mas para que haja esse encontro, nós temos que subir o que é a nossa vibração, os nossos pensamentos ao alto, e lembrando que acima de nós existe algo muito maior, que é Deus, que é Jesus, é os Espíritos bem-amados que nos vêm a nosso socorro aqui na Terra. Então a gente vai analisando a nossa vida com o passar do tempo, e nós vemos quanto é necessário nós termos as amizades, as conquistas. São as maiores conquistas, a maior riqueza para um homem é a amizade verdadeira, porque nós nunca estaremos sozinhos. Agora, aquele cidadão sovina, egoísta, ele vai sempre caminhar sozinho, porque ele desconfia até da sua própria sombra. Então nós temos que lembrar que Jesus é o nosso mestre amado, que nos consolou, que nos trouxe o consolo, que disse a todos aqueles que ele curava: vai e não peques mais, para que o pior não lhe aconteça.
convidando para mudar o seu itinerário, mudar a sua modo de viver para o mundo, para que o mundo se tornasse melhor para si próprio. Então a conquista tem que ser nossa, é individual. Nós não vamos mudar a coletividade de um dia para o outro. Jesus não fez isso. Jesus não se preocupava com as pessoas, com os erros que eles cometiam, mas sabia que atrás de uma lágrima de arrependimento o homem se transformaria. Então nós temos o Evangelho, o ensinamento maior, não tem outro caminho. E a doutrina espírita nos traz Jesus de volta, nos consolando. E quando ele nos diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Enquanto houver uma lágrima de dor aqui na terra, eu estarei convosco. E nós esquecemos disso, que nós estamos sendo aparados 24 horas por dia por esse mestre amado, que nos ama, que nos conhece, sabe quem nós somos, conhece as nossas necessidades. Só que ainda a ganância, né? A avareza, como diz aqui nesse trecho do Evangelho, que Lucas nos escreve, sobre aquele cidadão que tem Jesus como um negociante, como um juiz, para fazer a partilha da sua herança. E Jesus não é isso. Jesus é amor. Jesus nos trouxe uma mensagem de esperança, que nós temos jeito sim, que tudo o que Ele fez nós podemos fazer e muito mais, que enquanto houvesse uma ovelha desgarrada aqui na terra, Ele estaria conosco, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê força, coragem e resignação, para que nós possamos vencer esse momento da terra, esse momento que estamos passando. É difícil, muito difícil, mas nós não podemos perder a esperança, porque nós não estamos só. Jesus está no leme e Ele é o nosso modelo e guia. Como Kardec, quando faz uma pergunta aos espíritos: a quem nós devemos dirigir, a quem nós devemos de ter como exemplo, ele responde simplesmente: vede Jesus. Então confiemos nesse mestre amado, para que nós possamos vencer a nós mesmos. O grande problema nosso somos nós, é individual. Nós mudando, nós mudaremos a terra. Eu gostaria de lembrar, se fosse possível, de mais uma pequena história, uma fábula, mas é uma realidade. Um pai tinha 3 filhos. Ele trazia muito serviço até para casa, porque ele acumulava o serviço na empresa e para que o serviço fosse adiantado ele trazia para casa. E chegava em casa, tomava a sua refeição, à noite recolhia-se no escritório e ficava até altas horas trabalhando. E os filhos começaram a cobrar ele, para que ele desse um tempo dele para os filhos, para os 3 filhos queriam brincar com o pai. E eles vão lá e cobram o pai. Seu pai, nós queremos brincar com o senhor. O senhor está sempre envolvido no trabalho e esquece que nós estamos aqui do seu lado. Nós precisamos do senhor. Aí ele promete aos filhos: amanhã, certeza, eu não vou trazer serviço para casa e todo o tempo vai ser de vocês 3. Eu vou me dedicar a vocês. E eles ficaram eufóricos, todos felizes. E no outro dia, quando o pai estava para chegar à parte da tarde do serviço, os 3 já foram no portão esperar o pai, na alegria, na algazarra de crianças que aguardavam a presença do pai, a volta ao lar do pai. E quando ele estava chegando, viu as crianças no portão, ele estremeceu, esqueceu. E debaixo do seu braço, a sua pasta estava cheia de serviço. E ele tinha que fazer, mas tinha esquecido do compromisso que ele tinha feito com os filhos. E eles já abraçaram o pai: hoje nós vamos brincar. E o pai falou: o que eu vou fazer? Aí o pai, ele tinha um mapa mundi em casa. Ele foi lá no escritório, rasgou tudo em pedaços pequenos, aquele mapa mundi, e deu para as crianças, para que ele tivesse tempo de fazer o seu trabalho. Ele falou: meus filhos, conserta esse mundo aqui, e quando vocês acabarem nós vamos brincar.
E eles saíram, uma hora algazarra, foram lá no outro cômodo, jogaram no chão os papéis e começaram, mas não levou 20 minutos e eles estavam de volta. O pai ficou admirado, falou, mas meus filhos, vocês já consertaram o mundo? Sim, mas como é que vocês fizeram? Sabe, pai, do outro lado do mapa mundi tinha um homem. Nós consertamos o homem, consertamos o mundo. Que Jesus nos abençoe.